Oi meninas, boa tarde. Hoje é o dia da CNV, Comunicação Não Violenta, mais conhecida como CNV. Esse é um assunto importantíssimo que transforma relações, quando a gente consegue aplicar os princípios da CNV na nossa vida, com o seu filho, com o seu marido, com seus amigos, no seu trabalho, em qualquer relação. Isso tem o poder de transformar as vidas, sabe? E não é nada fácil, porque a gente precisa desconstruir o que a gente aprendeu para construir uma comunicação nova, assim, né? Compassiva, mas é o caminho. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Antes, vamos fazer a nossa respiração diafragmática, né? Eu trouxe uma música que eu achei uma gracinha e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Peraí que eu vou ligar aqui. O pensamento é livre, o indivíduo também. Podemos pensar diferente, há uma floresta em cada semente. Questão de percepção, tudo na vida depende. Tente, invente, acrescente, há uma floresta em cada semente. A sociedade limita, o sistema confunde a pessoa. Recicle o lixo da mente, há uma floresta em cada semente. A realidade é feita de pura interpretação. Aumente o grau da sua lente, há uma floresta em cada semente. Você pode pensar diferente, você pode pensar. Você pode brotar essa semente, você pode brotar. Será que a sua certeza não é uma ilusão que você defende com unhas e dentes? Há uma floresta em cada semente. Preste atenção nos detalhes, preste atenção nos sinais. Atente ao momento presente, há uma floresta em cada semente. Se a mente falasse a verdade, tinha que ter outro nome. Cuidado, gente, ela mente. Há uma floresta em cada semente. A maior ignorância talvez seja não aceitar a ignorância da gente. Há uma floresta em cada semente. Você pode pensar diferente, você pode pensar. Você pode brotar essa semente, você pode brotar. E aí, gente? Essa música é do Dado Dolabella, eu nem sabia que ele era cantor. Achei essa música por acaso e eu acho que tem tudo a ver com esse assunto de hoje da CNV, né? A gente pode pensar diferente, a gente pode ouvir diferente também, é isso que a CNV nos ensina.
E quando a gente consegue ouvir além e falar além do que aquilo que a gente quer dizer e pensar diferente sobre o outro, aí a gente consegue enxergar mesmo a floresta que existe em cada um, né? Mesmo com toda essa comunicação violenta que a gente já aprendeu a se comunicar assim, a gente consegue enxergar além. E perceber que há uma floresta em cada semente muda todo o contexto, né, das relações. E essa questão de pensar diferente eu acho interessante também, porque às vezes a gente acha que a gente despertou determinado sentimento por causa do outro, por causa da forma com que o outro se comportou, e na verdade depende da nossa interpretação, né? A realidade depende da nossa interpretação. Então não depende do fato em si, não depende da forma com que o outro agiu, depende da nossa lente, né? Qual que é o grau da nossa lente? Como que a gente está enxergando o outro, como que a gente está enxergando as coisas. Então a gente pode pensar diferente e enxergar uma floresta em cada semente. Achei maravilhosa essa letra. Vou colocar o fone aqui que eu acho que fica melhor. Então vamos lá, né, gente? CNV, comunicação não violenta. Esse termo surgiu através de um psicólogo que chama Marshall Rosenberg. Hoje eu lembrei de trazer o livro para mostrar para vocês. Comunicação não violenta. Esse aqui é o livro básico, é o clássico, tem outros. Mas esse aqui tá toda a teoria da CNV, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall Rosenberg, ele dedicou a sua vida pesquisando o que leva as pessoas a não se conectar com sua linguagem compassiva, com sua comunicação compassiva, porque, segundo ele, nós somos naturalmente compassivos, a gente quer o bem dos outros, e a gente vai aprendendo, através da nossa cultura, a se comunicar de uma forma violenta, né? A gente aprende a se comunicar com uma carga de crítica, de julgamentos, né, em um ambiente competitivo, e isso transforma toda aquela nossa compassividade em violência. E, às vezes, a gente nem percebe o quanto de violência existe em nossa comunicação, porque a gente já aprendeu a se comunicar assim, então a gente não consegue enxergar a violência. E ele diz que, se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa mudar a nós mesmos, né? Eu acho que essa frase é de Gandhi, mas ele completa que a nossa mudança começa através da nossa comunicação. Então, a gente precisa mudar a nossa comunicação para a gente mudar tudo que a gente quer, né? E qualquer violência física, ela nasce através de uma violência passiva que vem da comunicação, né? Aquela violência que gera raiva, que ofende, que aponta, que julga e que critica. Então, o objetivo da CNV, da comunicação não violenta, é transformar, reeditar essa comunicação para uma comunicação honesta, clara, empática, e não só a nossa comunicação, mas a forma com que a gente recebe a comunicação do outro também. Então, muda tanto a forma da gente expressar, como a forma da gente receber isso do outro, como a forma da gente ouvir o outro. Como é importante a gente ouvir além do que se diz. E a gente pensar nas nossas palavras, além daquilo ali que está saindo, e aprender a se comunicar, a acalmar e a se comunicar de acordo com o que realmente a gente sente, com a nossa verdade. Porque muitas vezes a gente não comunica a nossa verdade. A gente comunica diante de uma dor. E aí, diante de uma dor, a gente quer ferir o outro também, né? E daí que começam todos os conflitos. E ele criou uma técnica mesmo, os princípios da comunicação não violenta, e levou isso para vários países em crise, sabe? Em guerra, países em conflitos, e ele levou toda essa sabedoria dele para buscar a pacificação em meio à guerra. Então, ele trabalhou com gangues, sabe, em ambientes bem hostis mesmo, bem violentos, e ele percebeu a eficácia da comunicação não violenta. Ele percebeu que quando a gente enxerga além, a gente consegue fazer o outro enxergar além também. E aí o contexto muda, a comunicação muda, e você se conecta com o outro ser. Então, é uma comunicação através do coração, ele diz. Então, ele fala o seguinte:
Ele vai nos ensinar a expressar com honestidade e clareza, né, e saber ouvir com atenção respeitosa e empática. E, para isso, ele nos mostra que existe 4 passos, 4 princípios fundamentais para a gente conseguir transformar a nossa comunicação e transformar a nossa escuta, que são observação, sentimento, necessidade e pedido, claro. Observação, sentimento, necessidade e o pedido. Então, a nossa comunicação, ela precisa ter esses 4 componentes nessa ordem. E aí eu vou explicar cada um deles. O que seria a observação? Quando a gente está comunicando com alguém, ou quando acontece alguma coisa, o importante é que a gente observe aquela comunicação, observe aquele fato, livre de qualquer julgamento e crítica. Vocês podem perceber que automaticamente a gente escuta o outro já elaborando as nossas respostas e já criticando e julgando a forma com que o outro está falando, o que o outro está falando e, às vezes, o acontecimento também, né? A gente se depara com algum acontecimento e a gente já carrega automaticamente vários julgamentos e várias críticas. Isso não nos ajuda em nada. Isso não nos ajuda a entender a essência do que está acontecendo e do que o outro está nos comunicando. Então, primeira coisa é treinar a nossa observação livre de qualquer julgamento e crítica. É olhar o fato em si, olhar a fala do outro em si, somente, né? E isso também nos ajuda a treinar a nossa escuta ativa. Né? Porque quando a gente está escutando, a gente não pode estar formulando já a nossa resposta. Não vamos ficar 100% ali no que o outro está falando, né? Para a gente realmente conseguir captar a essência do que o outro diz. Então, primeiro, observou o fato livre de qualquer julgamento, aí você vai partir para o segundo passo. E nessa observação, ele fala que é bom você falar assim, quando eu vejo isso, ou quando eu ouço isso, ou quando eu lembro disso, você vai citar só o fato, sem críticas. Ou então, quando você quer saber do outro, né? Quando você vê isso, quando você ouve isso, ou quando você lembra disso, né? Para conversar com o outro também, para resgatar a observação do outro, a gente precisa falar dessa forma também. E o segundo ponto, que é o sentimento, é o que aquele comportamento do outro, o que aquela fala do outro, o que aquele acontecimento exterior está te gerando em relação ao sentimento. Qual é o sentimento que brotou? Então, você se conecta a esse sentimento e diz como você se sente, como eu me sinto de determinada forma, né, quando isso acontece. Né? Como eu me sinto em relação ao que eu observo, como eu me sinto em relação ao que eu estou escutando, como eu me sinto em relação ao que eu vejo. E quando você quer falar com o outro, como você se sente em relação a isso que aconteceu? Então, é fato em si e falar do seu sentimento. Depois eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, captou o fato, captou o sentimento, você vai partir para a necessidade. Porque todo sentimento que surge, existe por trás do sentimento uma necessidade. Qual é a necessidade? Quando vem um sentimento ruim, né, um sentimento, né, nem sentimento ruim, porque não existe sentimento ruim, mas quando vem uma raiva e uma tristeza, existe uma necessidade que não foi atendida, que fez brotar esse sentimento. Então, qual foi essa necessidade? Você passar a olhar para você e perceber qual foi a necessidade que te gerou esse sentimento. E aí você diz do que você precisa. Do que você precisa ou do que é importante para você. Né? Eu me sinto assim porque eu preciso disso, disso e disso. Então, você precisa identificar suas necessidades. E depois eu vou colocar uma lista das necessidades universais. Tá? Ele coloca no livro, eu vou deixar para vocês. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade de identificar quais são as nossas necessidades. E até os nossos sentimentos também. Tem uma lista de sentimento e uma lista de necessidades. Pode ser necessidade de compreensão, necessidade de amor, necessidade de atenção, necessidade de segurança, necessidade de paz, necessidade de organização. A gente tem várias necessidades que, quando não são supridas, gera determinado sentimento. E, por último, quando você já citou o fato em si,
já falou qual o sentimento que te despertou e já falou sobre a sua necessidade, é hora de falar sobre o seu pedido. Diante de tudo isso, o que você quer do outro? O que você quer que o outro faça? O que você gostaria, né, que acontecesse? E aí você fala um pedido claro para o outro, né? E bem específico do que você quer. Então, quando você consegue, ao invés de julgar, criticar aquilo que você está vendo, quando você consegue se conectar com você, com o que você está sentindo, com quais são as suas necessidades, e consegue fazer o pedido claro, consequentemente, você gera a abertura do outro querer te ouvir, do outro ter compaixão por aquilo que você está falando, para o outro te entender com muito mais clareza, e provavelmente ele vai querer atender o seu pedido. Nem sempre, né, gente? Porque aí tem o livre-arbítrio, existe essa possibilidade de escolha do outro querer te atender ou não. Então, é importante a gente saber que não é porque a gente está aprendendo a se comunicar de uma forma compassiva que o outro é obrigado a atender os nossos pedidos. Mas, pelo menos, se você conseguiu se comunicar assim, pelo menos o outro tem a clareza de tudo que você sente, de tudo que você precisa e do que você realmente quer. Porque muitas vezes, quando a gente se comunica de forma violenta, a gente nem passa o pedido de forma clara, a gente só julga, aponta, cria aquele clima de violência, de agressividade, mas o que a gente quer mesmo fica perdido. Né? E é importante saber também que a comunicação não violenta, às vezes algumas pessoas por falta de conhecimento acham que é tipo assim, eu não devo falar na hora da raiva, ou quando eu sei que vai criar alguma confusão, eu simplesmente me calo e não falo nada para não gerar briga. E não é isso, porque quando você está em um momento que você precisa dizer alguma coisa e você se cala para não gerar briga, você está gerando uma violência interna, né? Porque aquilo ali vai te corroer por dentro, porque você precisa dizer o que está te incomodando, mas não, eu não vou dizer para evitar briga. Isso é ruim, né? Então você tem que pensar em ter uma paz interior também, é expressar isso de uma forma compassiva. E não guardar tudo e não dizer nada, né? Uma comunicação não violenta não quer dizer que você não pode se expressar. Muito pelo contrário, é aprender a expressar com compaixão, com empatia, com respeito. E aí, como que fica então? Um exemplo aqui que eu coloquei, que eu acho que é bem fácil da gente entender, que acontece muito, né? Vamos supor que você já falou para o seu filho guardar os brinquedos várias vezes e os brinquedos continuam todos espalhados ali na sala. Você chega na sala, os brinquedos estão todos espalhados. Ao invés de você dizer, nossa, que bagunça, você não adianta falar que você não escuta, que eu já falei mais de 1000 vezes para você guardar esse brinquedo, esses brinquedos estão todos aqui na sala, porque você é um bagunceiro, você é um preguiçoso. Ao invés de encher de julgamento esse fato, encher de crítica, de rótulos, de apontar o dedo, você dizer. Primeiro, né, você vai citar o fato. Quando eu vejo os brinquedos espalhados no chão, fato. Simples, sem julgamento, né? Só observa o fato em si. Quando eu vejo os brinquedos espalhados no chão, esse é o fato. Eu me sinto, né? Cita o fato, cita o seu sentimento. Eu me sinto com raiva. Por quê? Por que você se sente raiva nesse momento? Eu me sinto com raiva porque manter a casa arrumada é importante para mim. Olha a necessidade de organização. Eu me sinto com raiva porque manter a casa arrumada é importante para mim. Ou seja, você volta todo o olhar para você. Você não está julgando ninguém. Né? E quando você não julga, você não cria bloqueio no outro, você não cria resistência no outro. Né? Você está falando de você. Quando você fala de você, quando você é honesta quanto aos seus sentimentos e quanto ao que é importante para você, você gera abertura no outro. Você gera desejo do outro te ouvir, pelo menos. Ele pode até não querer atender o seu pedido, mas ele vai querer te ouvir, porque você está falando de você não está falando dele. E aí, me sinto com raiva porque manter a casa arrumada é importante para mim. E aí é a hora do pedido. Você pode me ajudar guardando esses brinquedos?
pronto, você falou sobre o fato, falou sobre seu sentimento, sobre sua necessidade e fez o pedido claro. Ou seja, você passou a mensagem da forma mais clara, mais empática possível e mais honesta, né? E para isso a gente precisa treinar, porque nem sempre a gente sabe quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas necessidades, porque não foi assim que foi nos ensinado lá na infância, não foi assim. A gente não aprendeu a lidar com os nossos sentimentos, nem a nomear nossos sentimentos, e aí, a partir de agora, desconstruir tudo que a gente aprendeu lá para aplicar uma comunicação não violenta dessa, é um treino, gente, e que às vezes se torna até robotizado, porque você vai precisar parar para pensar, né? Porque a comunicação não violenta, se você realmente quiser implementá-la na sua vida, você vai precisar parar e pensar em cada momento. Meu Deus, peraí, deixa eu ver. Deixa eu observar aqui sem julgamento. Tá. E aí você vai falar até de uma forma robotizada mesmo. Mas no início é assim. E o Marshall até cita no livro dele que teve um cara que ele estava querendo mudar a comunicação dele no trabalho, com os colegas de trabalho. E ele era tão assim... Ele era tão impulsivo na hora de se comunicar que ele tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. Quando ele via, ele já estava criticando, ele já estava apontando o dedo. E aí ele falou, gente, como que eu vou conseguir me comunicar assim? Ele fez uns cartões com falas, com observações, sem julgamento, com sentimentos, com necessidade e com pedido. E andava com esses cartões no bolso. Toda hora que ele queria falar alguma coisa, ele pegava o cartão, não, deixa eu ver aqui. E é assim, sabe? No início fica parecendo um teatro, parecendo que você está decorando algo, até que isso se torne natural. É porque é como se você estivesse aprendendo a falar, né, lá no início. Porque realmente não é fácil. E geralmente a gente confunde também. A gente quer falar sobre o nosso sentimento, de repente a gente já está julgando o outro, né? Vou citar aqui um exemplo do meu relacionamento, que eu estou tentando implementar essa comunicação. A prática é bem desafiante, mas você percebe que quando você consegue, a relação se transforma. E foi o seguinte, o que acontece? A gente tem muitos conflitos porque ele não consegue falar sobre os sentimentos dele, não consegue falar sobre o que irrita ele. E eu, tentando implementar essa comunicação não violenta, eu disse assim, eu me sinto com raiva quando eu sinto que você fica emburrado quando acontece isso, isso e isso. Quando eu falo assim, eu sinto que você fica... Eu já estou falando o meu pensamento com julgamento aí no meio. Então, é muito melhor que eu diga, eu me sinto assim, não é eu sinto que você. Não, eu sinto que você já transferiu a culpa para o outro. E a gente tem que ser protagonista do que a gente sente. Ninguém é culpado pelos nossos sentimentos, né? E aí, eu passo a olhar para mim e falo, eu sinto com raiva quando eu não entendo o que está acontecendo. Não é quando você não sabe expressar. É quando eu não entendo o que está acontecendo, eu me sinto com raiva. Porque eu preciso entender. Né? Qual é a minha necessidade? Necessidade de compreensão. Eu preciso entender o que está acontecendo. Você poderia me falar? Você poderia ser mais claro? Né? E aí eu me peguei várias vezes e ele fala isso no livro para a gente não confundir. A gente achar que a gente está falando do nosso sentimento e aí a gente acaba colocando o nosso pensamento cheio de julgamento ali no meio, né? Então realmente é um treino que a gente precisa de muita prática até naturalizar. E falar assim com as crianças é importante, né? Uma coisa que ele diz, ele tem um livro, gente, que chama Criar Filhos Compassivamente. Esse livro ele é bem fininho e é muito bacana. Esse livro é mais de exemplos práticos, sabe? Ele cita os exemplos, tem 60 páginas, menos de 60 páginas. Bem fininho mesmo. Eu li em uma sentada. E é muito bacana que ele fala dos exemplos com os filhos dele, o quanto que os filhos dele ensinou para ele a se comunicar assim. Né? Que a partir do momento que você começa a ensinar isso para os seus filhos, eles trazem de volta. Né? A Cindy até falou ontem com a gente conversando sobre a disciplina positiva, ela falou que a filha dela já aplica alguns princípios da disciplina positiva nela. E é muito bonito quando a gente vê a criança fazendo isso, né? O tanto que ela aprende e ela vai fazer. E ele fala que os filhos ensinaram ele a ser humilde. Porque uma coisa que ele aprendeu é que
você jamais vai conseguir fazer com que o outro haja do jeito que você quer. E a sua função enquanto mãe não é essa. Você não está ao lado do seu filho para obrigá-lo a fazer o que você quer. E muitos pais acham que a sua função é essa. Eu tenho que obrigar ele a fazer o que eu quero. E aí ele começou a perceber, através dos filhos dele, que ele não tem esse poder. E muito pelo contrário. Quanto mais ele quer e quanto mais ele busca de uma forma rígida obrigar o outro a fazer o que ele quer, menos ele consegue. Menos ele consegue essa cooperação dos filhos. E aí ele falou que a primeira coisa que ele aprendeu foi isso, é ter humildade para saber que ele não consegue obrigar ninguém a fazer o que não quer. Ele falou, eu não posso obrigar o meu filho a guardar os brinquedos, se ele não quiser, ele não vai guardar. E assim a gente pode pensar em tudo, né? Eu não consigo obrigar ninguém a fazer nada. A única coisa que eu consigo é mudar a mim mesma. Né? E talvez, através da minha mudança, isso possa refletir positivamente no outro. Mas ele falou, eu posso punir, eu posso castigar, eu posso fazer de tudo. A única coisa que eu posso fazer é fazer ele arrepender de não ter guardado. Mas fazer ele guardar, eu não consigo obrigar. Se ele não quiser, ele não vai guardar. Porque cada pessoa, até a criança, ela tem esse desejo de ter autonomia, de ter escolha. E quando você ameaça a autonomia do outro, você gera uma resistência. E ele falou, isso funciona de pessoas de 2 a 92 anos. Todas as vezes que você ameaça a autonomia do outro, ou seja, obrigando o outro, querendo obrigar, né? Querendo obrigar o outro a fazer o que você quer, você gera uma resistência e um não desejo no outro de fazer o que você quer. Ele pode até fazer, mas ele vai fazer sem alegria, sem desejo, sem vontade. Então, a nossa missão é despertar esse desejo no outro, é buscar esses recursos da disciplina positiva, da comunicação não violenta, para criar um desejo, uma motivação no outro para fazer o que precisa ser feito, muitas vezes. E pode ser que o que precisa ser feito não vai ser feito do jeito que a gente quer. Se desapegar desse controle também é muito importante. Às vezes ele quer fazer de um outro jeito, e por que não fazer do jeito dele? Né? Às vezes isso dói, a gente quer que o outro faça tudo do nosso jeito. Mas tem coisas que a gente precisa se desapegar. Né? E teve até uma frase que ele falou aqui, deixa eu ver que eu achei bacana. Deixa eu ver onde que eu anotei aqui. Aqui, ó. Quando a gente ameaça a autonomia, gera resistência e tira toda a alegria de qualquer ato. Quando a gente ameaça a autonomia, a gente gera resistência e tira a alegria de qualquer ato. A pessoa ela não faz porque ela quis, ela não faz porque ela está gostando de fazer. E, às vezes, ela poderia fazer com alegria se a gente não fosse tão exigente, se a gente não cobrasse com um certo autoritarismo. Né? Dependendo da forma como a gente conduz, a gente pode gerar uma motivação para a pessoa fazer com alegria, ou a gente pode gerar, né, aquela coisa de que, nossa, eu estou fazendo por pura obrigação, mas eu não queria nem um pouco estar fazendo isso. E essa é a arte de educar, que é realmente uma arte. É preciso ser criativo, é preciso usar inúmeras estratégias para motivar a criança, né, a querer fazer algo que precisa ser feito. E esse é o grande desafio. E aí, o Marshall, ele usa, é interessante que ele usa... nas palestras dele, nos cursos, nos workshops que ele fazia, né, ele morreu em 2015, ele usava 2 fantoches, um fantoche de uma girafa e um fantoche de um chacal. E a girafa interpretava a comunicação não violenta, a comunicação compassiva, né, comunicação amorosa através do coração. E o chacal representava o nosso ser mais agressivo, que se comunica de forma violenta, né, e gerando mais violência, é o nosso eu crítico, julgador, e ele sempre se comunicava com esses 2 fantoches. E é incrível, tem até alguns vídeos no YouTube para quem quiser assistir, vídeos bem longos, assim, de aulas de 1 hora dele lá com os fantoches. Ele também leva um violão, ele compunha músicas em relação ao que estava sendo dito. Que gracinha, eu queria ter tido o privilégio de acompanhá-lo quando ele, né, em algum
curso, em alguma coisa, porque parecia ser bem legal. Ele parece ser um ser humano assim iluminado mesmo, né, que veio aqui com essa missão de transformar as relações. E aí tem todo um significado, tem toda uma simbologia, né? Tanto a girafa quanto o chacal. Por que ele usava a girafa para passar a comunicação amorosa, compassiva? Porque a girafa, ela tem o maior coração terrestre do mundo, né? Para bombardear sangue lá para aquele pescoço gigante, né? Precisa de um coração grande. Então, esse coração grande significando essa comunicação através do coração, essa comunicação compassiva. E o pescoço dela pode chegar até 3 metros de altura. Então, esse pescoço grandão também significa essa visão mais ampla. É a gente enxergar além daquilo ali que está acontecendo, né? A gente enxergar o todo, não ficar só preso àquele problema, aquela comunicação, enxergar além. A comunicação não violenta tem muito a ver com esse enxergar além, porque a gente precisa aprender não só a se comunicar, mas a receber a comunicação do outro também, livre de julgamento. E por mais que o outro se comunique de forma violenta, e aí é que está o grande X da questão, né? Porque às vezes quando a gente começa a se comunicar de forma não violenta, a gente quer receber essa comunicação não violenta do outro também, mas o outro não está sabendo comunicar assim ainda. Então, a gente precisa receber a comunicação violenta do outro e filtrar aquilo que a gente está ouvindo. E enxergar por trás daquela violência, né? E enxergar o que o outro, qual que é o sentimento do outro para estar falando desse jeito. Qual é a necessidade que não está sendo atendida no outro para despertar esse sentimento. Qual que é o pedido que ele está querendo passar e que ele não está passando, porque ele só está preocupado em me agredir aqui, verbalmente. E aí perguntar para o outro, além da gente descobrir isso em nós, a gente precisa levar o outro a descobrir isso também, né? Então, quando o outro chega com uma comunicação violenta, porque você é isso, isso e isso, porque você não me dá atenção, né? E aí você fala, você está com raiva porque você quer um pouco mais de atenção, né? Estou percebendo que você está com raiva, o que você quer? Você quer que eu fique um pouco mais aqui com você? Né? Você quer que eu sente aqui, preste atenção no que você está falando agora, né? E faça o outro falar sobre esse pedido, que às vezes ele não dá conta. Quando a gente está cheio de julgamento, cheio de críticas, cheio de sentimentos, e mergulhado nisso, a gente não consegue nem passar o que a gente quer, né? E às vezes, quando a gente passa o que quer, é de forma autoritária e rígida e exigindo algo, né? E aí gera resistência, o outro não vai querer fazer, além do outro não querer fazer, ele vai te devolver toda essa agressividade, né? Então, um ofende aqui, o outro ofende ali. Um julga aqui, o outro julga ali. E aí vira aquela guerra, ninguém pede o que está querendo, ninguém fala dos sentimentos, das necessidades, e aí é só um machucando o outro, né? E é incrível, gente, como que isso não diz nada. Quando eu machuco o outro, eu não estou dizendo nada, não estou dizendo sobre mim, sobre o meu sentimento, eu não estou me autoconhecendo, eu não estou querendo conhecer o outro, a realidade do outro, eu só estou tomada por um sentimento, mergulhada nele e transferindo a minha dor para o outro, né? E aí fica uma guerra, dor de cá, dor de lá, e não resolve conflito nenhum. E outra coisa da girafa, além do pescoço de 3 metros, que tem uma visão ampla, ela tem uma língua resistente. Inclusive, ela come uma planta que chama acácia, que é cheia de espinhos, e isso não agride. Ela consegue comer porque a língua dela é resistente, e isso seria como atravessar os espinhos, né? Ou seja, a gente consegue receber toda essa agressividade no outro sem nos ferir, sem deixar nos ferir. Então, a gente já está resistente disso, quando a gente consegue olhar além daquilo que o outro diz, enxergando as necessidades, os sentimentos, aquilo não vai nos ferir. Muito pelo contrário, a gente vai até ajudar o outro a enxergar a si também, a enxergar os seus sentimentos e as suas necessidades, e o porquê que ele está se comunicando dessa forma. E outra característica da girafa interessante é que ela tem a traqueia estreita. Ou seja, ela até emite alguns sons, mas ela prioriza o respirar, porque a traqueia é estreita, então ela respira mais do que emite os sons. E isso já diz tudo, né, gente? A gente precisa falar menos, respirar mais, para a gente realmente entender a gente mesmo e entender o outro. E essa conversa interna
é muito importante. E o chacal, que é o que representa a conversa agressiva, cheia de julgamentos e crítica, ele é um animal da família das raposas e ele é predador, agressivo, que emite um som muito estridente e irritante, parecendo um grito, né? E ele representa o nosso lado agressivo, julgador e crítico, que nos afasta das pessoas, né? Que gera uma repulsa, um afastamento. Então, o chacal representa esse personagem aí, do nosso eu violento. E é muito interessante, né? Outra coisa que ele fala, assim, de super interessante, que eu acho importante até para a nossa jornada, que tem tudo a ver com a nossa jornada, é que a gente não consegue se comunicar de forma compassiva com o outro enquanto a gente não é compassivo com a gente mesmo. Então, quantas vezes a gente é cruel, né, com a gente? Nossa, eu não deveria fazer tal coisa, eu não tinha que ter feito aquilo. Nossa, eu errei de novo, eu fiz isso de novo. Quando a gente não é compassivo com a gente mesmo, provavelmente a gente não vai conseguir ser com o outro. Então, auto-perdão, autocompaixão é essencial para a gente conseguir colocar essa comunicação em jogo. Né? Então, toda vez que eu faço alguma coisa que eu não gostei, começar a enxergar o porquê que eu fiz aquela coisa. Ah, tá, eu fiz porque o meu sentimento era esse e a minha necessidade era essa, ok. Eu escolhi fazer. E ele fala para a gente riscar do nosso vocabulário eu deveria fazer tal coisa e o eu tenho que. Você não deveria nem tem que nada. A gente não tem que nada. E trocar isso por eu escolho fazer alguma coisa. Porque todas as vezes que a gente age de determinada maneira é porque a gente escolheu agir daquela maneira. Ou porque alguma necessidade não foi atendida, ou por causa de algum sentimento, a gente escolheu agir assim. Às vezes como uma forma de defesa, e eu posso escolher agir diferente. Então, eu escolho fazer isso. Ele até cita um exemplo de uma mulher que trabalhava em um lugar que ela não gostava e ela falava, mas eu tenho que ir, eu não gosto de trabalhar, mas eu tenho que ir. Ele, não, você escolhe ir trabalhar porque você quer ter o dinheiro no final do mês, é uma escolha. Quando você transforma isso em uma escolha, você começa a enxergar o porquê daquilo, né? E às vezes o porquê é tão grande que fica menos pesado. O tenho que fica uma obrigação que também gera resistência. Quando você fala, eu tenho que fazer tal coisa, é a mesma coisa de quando você ameaça a autonomia do outro, né? Você está ameaçando a sua autonomia, o seu poder de escolha. Eu tenho que, ou seja, eu não tenho escolha. E a gente sempre vai ter uma escolha, a gente sempre age de acordo com uma escolha nossa. E por isso que é interessante substituir isso, porque a gente percebe que está nas nossas mãos mudar também. Eu posso mudar essa escolha a qualquer momento. E da mesma forma que a gente pode mudar a nossa comunicação a qualquer momento. Né? Gente, eu quero saber se ficou claro esses princípios da CNV. E eu até coloquei no PDF, né? Para vocês colocarem os 4 componentes aqui. É bom decorar esses componentes para a gente começar a realmente treinar essa comunicação não violenta. E eu quero que vocês façam uma atividade prática, que se vocês quiserem mandar lá no grupo, vai ser ótimo para a gente discutir e tentar reformular da melhor forma possível. Então, escrever aqui uma comunicação violenta que aconteceu aí na sua vida, alguma que você lembre, que seja mais recente, e transformar essa comunicação em uma comunicação compassiva. Como seria dizer isso de uma forma compassiva, diante dos 4 componentes da CNV. E isso é uma forma para a gente ir treinando, né? Se você não consegue ainda falar de uma forma compassiva, começa a escrever como seria. Eu falei dessa forma, como seria falar de outra. Porque assim a gente vai treinando o nosso cérebro também, porque quando a gente estiver lá no campo de batalha, a gente já tem, né? Já tem vários exemplos de como eu poderia me comunicar de forma diferente. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu quero, tudo que eu queria.
essa comunicação conecta a alma das pessoas, ele faz isso, e é mesmo, porque a gente enxerga além daquilo ali, né? Além daquela raiva, daquela agressividade toda que a pessoa está colocando para fora. Quando você olha, por que a pessoa está agindo assim? Existe um motivo dentro dela, existe uma necessidade, existe um sentimento. Aí a gente desapega dessa agressividade que está vindo, sabe? Quando a gente consegue enxergar além. Então, realmente conecta a alma da pessoa. E é engraçado que quando a gente consegue comunicar sem crítica e sem julgamento, a gente não cria uma necessidade do outro se defender, né? Quando a gente julga, o outro já vai se defendendo e criando um monte de justificativa. Agora, quando você fala só de você, o outro não tem o que se defender, ele vai te ouvir, né? E isso é tão lógico, né? E por que a gente não se comunica assim, naturalmente? Ele vai te escutar de forma empática. Acho que eu disse tudo o que eu queria. E eu achei interessante essa frase que ele diz: a CNV nos convida a resgatar a amorosidade e o desejo pelo bem comum. E ele fala resgatar porque ele diz que naturalmente nós somos assim. A gente quer o amor e o bem comum. E a gente aprende a se comunicar de outra forma, né? Então, a CNV nos convida a resgatar a amorosidade e o desejo pelo bem comum, numa entrega mútua do fundo do coração, favorecendo a conexão entre os seres. E aí, para finalizar, que a nossa linguagem girafa ajude a silenciar o chacal que existe em nós, para fazer brotar a amorosidade, empatia, honestidade, compaixão e acolhimento. E é isso que eu desejo para a gente, que a nossa linguagem girafa consiga, ajude a silenciar o nosso chacal, o chacal que existe dentro de cada um de nós, né? Para que a gente possa realmente comunicar através do coração e ouvir também através do coração. E que isso seja um treino diário aí na sua casa, com a sua criança e com todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que você se relaciona, que a gente consiga se conectar com o outro através do coração, enxergando muito além daquilo ali que está sendo dito, enxergando os acontecimentos muito além daquilo que está acontecendo, né? E a TCC também, que é uma abordagem da psicologia, teoria cognitivo-comportamental, ela também nos diz muito sobre isso, né? Que o fato em si, ele é só um fato. O que o outro diz é só o que o outro diz. Agora, tudo depende da nossa interpretação. A gente sofrer com os nossos pensamentos diante daquilo ali, é uma escolha nossa, né? Tanto que cada um pode passar por uma mesma situação e cada um vai pensar e vai sentir de uma forma diferente. Então, tudo depende da interpretação. O meu desejo é que a gente comece a interpretar as coisas através do coração, entendendo o outro em sua essência, em seus sentimentos, em suas necessidades. E não analisando só a agressão que está vindo ali, né? Por trás disso existe alguém, existe uma floresta nessa semente que está ali. E é isso. Espero que eu tenha passado a mensagem de uma forma clara. Se ficou dúvida, me manda lá no WhatsApp. Vamos desconstruir essa comunicação violenta e implantar aí essa comunicação através do amor, porque vale a pena. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí. Um beijo e até amanhã. Esse foi o nosso 7º dia. Amanhã a gente vem com o 8º dia sobre temperamentos. Outro assunto tão importante para a gente entender a gente mesmo e entender os outros e o filho. Um beijo.